Neste dia maravilhoso, eu quero saudar a todos vocês, amados irmãos, estimados amigos, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador de toda esta beleza à volta. Ele é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença estamos, que nos proporcionaste um mundo maravilhoso, com uma paisagem esplêndida, vegetação, fauna, flora e tudo para sermos felizes. Apesar de como a vida vai, mas tu estás no controle de tudo e tu és o Senhor. Abençoa a todos os estimados amigos e irmãos e a tua palavra tenha uma eficiência em nossas vidas. A nossa fé cresça, o nosso conhecimento em ti, a nossa firmeza, a nossa fidelidade, aguardando que todas as coisas que estão escritas, nenhuma delas vai faltar, nem falhar. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Receba, Pai, toda a honra e glória que é devida ao teu nome. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler a palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. Aleluia! Amados, estávamos falando na semana anterior que da boca do dragão, da boca do anticristo e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos semelhantes a rãs. E lemos e explicamos pela palavra de Deus. Versículo 14 do capítulo 16 de Apocalipse. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, ou seja, maravilhas, sinais, milagres, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16 de capítulo 16. E os congregaram no lugar
que em hebreu se chama Armagedon. E eu disse que sobre Armagedon arranjaríamos um dia, se Deus quisesse, para que assim falássemos disto. Então, aqui estamos a ver um cenário. Cavalo branco. O que estava montado no cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A sua presença, a sua fisionomia, é fisionomia de honra. Ele chama-se a palavra de Deus. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, pois Jesus, quem foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus homens, mulheres de todas as raças, tribos e nações, e os fez reis e sacerdotes, e reinarão com Cristo 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E a seguir, versículo 14 e 19, e seguiam nos exércitos do céu, no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Vocês que têm assistido às informações bíblicas que dou aqui neste meu canal do YouTube, lembram-se que em Apocalipse capítulo 6 apareceu um cavalo branco e estava montado alguém também poderoso, com o arco para vencer, com um diadema, coroa, com poder real. E muita gente confunde que o indivíduo que está montado no cavalo branco de Apocalipse 6 é o Senhor Jesus. E nós explicamos que não, é o anticristo. Porque os acompanhantes daquele cavaleiro e daquele cavalo não são bons cavalos. Aparece o cavalo vermelho, aparece o cavalo preto, aparece o cavalo amarelo. E cada um deles disseminando pragas e destruições. Mas agora vemos aqui de facto, este cavaleiro que está montado neste cavalo branco de Apocalipse 19 é Jesus, aleluia, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia. Este é de facto Jesus. E os acompanhantes de Jesus vêm aqui também, exércitos no céu em cavalos brancos também, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quando entra o cavalo branco com seu cavaleiro em Apocalipse 6, começa a era da grande tribulação, onde o anticristo estará reinando a nível internacional sobre todas as nações. Isto que está a acontecer agora em todo o mundo, estamos todos globalizados iguais, todos com máscara, todos com distanciamento, todos com termômetro em medição, todos atrás das vacinas ou fugindo das vacinas por falta de informação ou por informação a mais. Então, sendo verdadeiras ou falsas, mas é uma globalização geral. Mas o que vai acontecer? Aí estava a dizer que isto é o prenúncio, isto é o advento. Mas vai chegar a fase em que o anticristo vai dar a cara e vai se instalar como rei universal ou internacional. E vem com aquela falsa paz que já falamos, e vem com a falsa prosperidade. Mas depois começa a seguir os outros cavalos que vão trazer a morte, a destruição, a ruína, a fome e a matança, a espada, a guerra, a carnificina. Então, mas neste período da grande tribulação, todo mundo vai ser obrigado, como já vimos, a adorar o anticristo ou a adorar a sua imagem e a ter o sinal da besta, sinal do anticristo, ou na sua mão direita ou na sua testa. E vai ser doloroso, como já explicamos, porque vão matar e perseguir aqueles que não seguirem as instruções do reinado do anticristo. Mas tudo isto há de acabar. Há de acabar os flagelos do Deus hão de vir nos 7 selos, nas 7 trombetas, nas 7 taças. E estes espíritos de demônios que induzem os reis da terra para irem a marchar contra a cidade santa, contra Jerusalém, então os reis da terra vão se organizar, todos liderados pelo anticristo, na fase final da grande tribulação. Desta vez, não só para lutar contra Jerusalém, contra Israel, mas desta vez vão desejar lutar mesmo contra Deus. Vão desejar
lutar contra Deus. É o que nós acabamos de ver na palavra de Deus. E aqui encontramos: e estava vestido, 19:13, de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 15: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o que vai acontecer? 19: e vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, os seus aliados e todo mundo que estará submisso a ele, né? E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra. Desta vez eles querem não só fazer guerra aos crentes, aos santos, mas fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, os reis do Oriente passam pelo Eufrates, que secou para lhes dar o caminho, criam uma guerra com os seus aliados contra Israel, e com certeza Israel vai ter seus aliados. Não sabemos exatamente quais são os países, podíamos divagar neste momento, mas a hora precisa, tudo vai se definir e há de haver os aliados e vai haver os que estão contra. E vai existir uma guerra sem precedentes. Vai-se morrer em demasia nessa guerra. Os exércitos todos reunidos e acampados para fazer guerra a Israel. País tão pequeno, situado no centro geográfico de toda a terra. Mas todo mundo está com os olhos em Israel. E a história de Israel ao longo dos anos sempre foi um processo de irem contra Israel. As nações do Oriente e os seus aliados. As nações principalmente que se reivindicam filhos de Abraão também, como os judeus se reivindicam filhos de Abraão. E então, desta vez, já estão com uma ira total, onde os homens que agora estão a pagar Deus do seu vocabulário, mas ele continua Deus, aleluia, das suas reuniões, afastam-se de Deus e não querem pedir ajuda a Deus para resolver os problemas da humanidade que já estariam resolvidos caso pedissem ajuda. Aí, desta vez, eles querem mesmo lutar com suas armas contra Deus, com seus poderes demoníacos contra Deus. Mas o que é que vai acontecer? No versículo 18, um anjo no versículo 17 convida as aves para virem comer a carne dessa gente, para que comais no 18 a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos e pequenos. E quando eles fazem isto, versículo 20, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isto vai terminar com a vitória de Cristo sobre os exércitos da besta, onde eles serão atingidos pela espada que sai da boca do Senhor Jesus, a sua palavra, e o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago do fogo. Satanás será amarrado por 1000 anos. O anticristo e as nações podem fazer barulho contra Deus, mas nunca vão vencer Deus. Vamos sempre continuar do lado de Deus. E se Deus quiser, continuaremos num próximo dia, dando prosseguimento ao que vem depois de tudo isto. Porque Satanás será amarrado e vai se instaurar uma época áurea na história da humanidade. Um milênio. Aleluia! Deus te abençoe. Fique do lado de Deus. Ama Deus. Faça as pazes com Deus. Peça ajuda de Deus. E Ele vai te ajudar nestes dias difíceis que a humanidade enfrenta. Deus ricamente possa abençoar a si e a sua família. Amém.